Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Esse podcast que tem o objetivo de apresentar organizações e movimentos aqui da nossa cidade e região, mas também trazer conteúdo relacionado ao terceiro setor. A dádiva que nos remete à ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Eu quero me autodescrever. Meu nome é Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curto, barba grisalha, um cavanhaque, e eu estou hoje gravando do meu escritório e estou com uma camisa polo na cor verde. Quero convidar você para se inscrever no canal do YouTube, do podcast Dádiva e Gratidão, também lá nos seguir no Instagram, no Facebook e também no Spotify, onde você pode nos acompanhar por áudio e vídeo. Também agradecer ao nosso apoiador, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, na elaboração de plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. E hoje, vocês perceberam, o nosso episódio ele está sendo gravado de uma forma um pouco diferente, fora do estúdio tradicional, porque trazer o Nailton para Blumenau, né, ia ser demorado primeiro, né, e depois também eu não sei nem quanto que ele cobraria aí para vir aí fazer um tour aqui pela nossa cidade. Nailton, brincadeira à parte, né, mas eu quero dar as boas-vindas a Nailton Cazumbá, meu amigo de Salvador, e ele vai compartilhar um pouquinho conosco aqui, um pouquinho ou muito, né, vamos ver como que o papo vai andar aqui, mas nós vamos falar sobre compliance no terceiro setor. Nailton, seja muito bem-vindo, meu caro. Olá, Loriberto. Prazer grande estar batendo esse papo com você, né? Seguindo os seus caminhos, fazer aqui uma breve autodescrição. Estou em Salvador, na Bahia. Meu nome é Nailton Cazumbá. Sou negro, estou usando óculos, estou quase totalmente desprovido de cabelos, usando aqui uma camisa rosa bebê quase branca. E aqui em Salvador, estamos morrendo de frio com os nossos 23 graus, que é fora do padrão. Mas foi uma grande satisfação, né, receber esse convite, e hoje estamos aqui para bater esse papo sobre esse tema, que é de grande importância, ainda não encaixou em todas as organizações sem fins lucrativos, mas vamos desmistificar, vamos desvendar um pouquinho o que é esse tal compliance e identificar, né, as formas de atuação e seus reflexos no terceiro setor. Inverno, morrendo de frio, né, Nailton? Bah. Aqui está gelado, os 23 graus aqui estão gelados. Faz parte. Pois é, essa nossa conversa, né, a gente já tinha conversado faz um bom tempo e por alguns contratempos a gente não conseguiu realizar antes, mas agora sim, né, e queremos aproveitar esse momento, esse espaço para trazer esse conteúdo aí para as nossas organizações, né? Como eu falei antes, o podcast ele tem um alcance aqui mais da nossa região, né? E tu falaste uma coisa muito importante, né? Que nem todas ainda se acordaram, né? Para a necessidade de observar as questões relacionadas à compliance. Mas eu acho que primeiro a gente precisa entender o que é esse tal compliance, né? O que isso significa, né? Importante iniciarmos com essa definição, né, como diria o Sérgio Chapelin, o que é o compliance, onde vive, do que se alimenta, como se reproduz. Então vamos trazer essas informações para ajudar, né, a todos os ouvintes, né, que acompanham o podcast a entender melhor esse processo. O compliance, né, como nós podemos perceber, é uma expressão que vem do inglês, vem do verbo to comply, que incrivelmente não tem, né? Curiosamente não tem uma tradução específica aqui no Brasil, mas podemos dizer que o compliance é estar em integridade, estar em conformidade.
O que nós chamamos de integridade? O ser humano precisa ser íntegro, precisa ser honesto, precisa ser ético, precisa estar realmente atuando de acordo com o que se espera de um comportamento humano e também organizacional. E quando nós falamos também em conformidade, é para estar conforme as regras, conforme o combinado. Então, dentro do terceiro setor, existe uma gama gigantesca de legislação, de normativos e regras, um conjunto de procedimentos que tem como objetivo trazer essas regrinhas, né, de gestão, de transparência, de ética, para que os resultados sejam alcançados, a missão social que está lá prevista em cada estatuto social seja alcançada, mas de uma forma correta, com eficiência, com efetividade, de uma forma bem transparente, que é o que se espera também. Então, na verdade, podemos resumir que o compliance é o conjunto de procedimentos visando cumprir e fazer cumprir as regras. É fazer a coisa certa da forma certa. Então, sim, só ter vontade de fazer a coisa certa não é suficiente, né? Tem que Não é ter suficiente. aí um caminho para percorrer, né? Isso, existem algumas regras, instrumentos e procedimentos que fazem parte do que se espera do compliance. Então, realmente tem que, somente boa vontade, boas intenções não é o suficiente, porque isso tem que ser colocado em prática, tem que contaminar todo o grupo, e quando nós falamos do grupo, não é só o grupo interno. Quando falamos do compliance institucional, as outras instituições que vão se relacionar com a nossa também precisam estar contagiadas com essa cultura de fazer o certo. Então tem que se espalhar, tem que ser disseminado e principalmente demonstrado. Não Entendi. basta fazer o compliance se não demonstrar para que todos vejam e passem a realmente a cumprir, né, essa regra, esse comportamento e seguir. São bons exemplos. Né? O compliance nada mais é do que fazer, dar bons exemplos e tentar fazer com que os outros que estão ao nosso redor também nos acompanhem. Claro que isso é um conceito, estudando aqui bem superficial, que temos leis que já estão trazendo regras específicas para o compliance. Vamos citar alguma delas assim, que seja importante a gente Joia, destacar aí para as organizações. a partir do conceito, né, que já deu uma luz para os nossos ouvintes, na verdade, o compliance no Brasil teve esse fortalecimento com a Operação Lava Jato, onde foram identificadas empresas públicas e privadas que estavam, digamos, desviando recursos públicos através dessas relações de contratações com o poder público, principalmente federal. E em 2013 foi publicada no Brasil a lei chamada Anticorrupção e o decreto que a regulamenta foi publicado em 2015 e agora em 2022 foi até atualizado. Então, o que é que diz essa lei? Que os CNPJs, público, privado, com e sem fins lucrativos, que tiverem relacionamento com órgãos públicos e recebendo dinheiro público, precisam criar regras, procedimentos, controles para evitar falhas, fraudes, corrupção, prejuízo aos cofres públicos. Então, todas as empresas, inicialmente, que fazem contratos com os órgãos públicos, precisam atender essa legislação. Só que temos que lembrar que as entidades sem fins lucrativos, que o nosso terceiro setor, também tem relacionamento com os órgãos públicos. Algumas podem até celebrar contratos, mas o mais comum são as parcerias, os termos de colaboração, termo de fomento, acordo de cooperação, contrato de gestão, termo de parceria e por aí vai. Então passou a também ser exigido, em algumas situações, que essas entidades também passem a verificar, né, e cumprir algumas regrinhas dessa lei. Aqui no Brasil nós temos uma cultura de que só fazemos as coisas quando é obrigatório. Né? Muitas pessoas hoje ainda continuam consumindo bebida alcoólica e dirigindo, outras dirigem sem cinto de segurança, e pela ética nem deveria ter alguém forçando, cobrando, fiscalizando ou ter uma lei para isso. Mas só funciona com a lei. Então a mesma coisa, é uma lei que obriga as pessoas e as instituições a serem éticos. É interessante que a gente acaba escutando muitas vezes de pequenas organizações, né, com um número reduzido de colaboradores, mesmo de associados, que, mas se for para fazer isso, então a gente vai fechar. Mas é preciso entender que é, é assim que tem que funcionar, né? A boa intenção ela é super válida e
o terceiro setor ele tem esse caráter, né, da boa vontade, do coração acolhedor, né, mas tem os aspectos legais, os aspectos de forma que precisam ser observados, né, porque isso é exigido, né, então se fosse algo que não ninguém desse bola, ok, né, mas como tem todo esse regramento aí já é, dando essa cobertura, né, não tem como fugir, né, Nailton? Exatamente. E o compliance hoje ele é aplicado a uma instituição que tenha 3 pessoas e uma instituição que tenha 3.000 pessoas. O que é que vai diferenciar é o tamanho da estrutura do programa de integridade, que é o nome que tem na legislação brasileira, né? Compliance, como eu falei, é o termo, é a expressão em inglês, mas nós aqui no Brasil já podemos falar em programa de integridade. Uhum. Então, realmente é um conjunto de procedimentos. E é aquilo que você falou é muito importante. Olha, nossa instituição é pequena, nós não temos como fazer isso. Tem, porque o objetivo maior do compliance é ser ético, íntegro e transparente. Então, isso não precisa que venha alguém de fora para que isso aconteça. Ser íntegro e transparente é tranquilo. Então, claro, quanto maior o volume de atividades, volume de recursos, a quantidade de colaboradores, esse programa precisa ser mais robusto. Uhum. Mas as instituições de pequeno porte, de médio porte, sim, devem pensar nessa estrutura. Não precisam ter receios de grandes investimentos, porque, como eu falei, depende do tamanho da estrutura. Uma instituição pequena que recebe algumas poucas doações, que tem algumas poucas despesas, ela vai ter um programa interno funcionando de uma forma mais tranquila, porque não demanda uma estrutura muito grande. Uhum. Mas dentro dos pontos, né, dentro dos instrumentos de compliance, tem um chamado que é análise de riscos. Tudo que nós fazemos na vida tem um risco. O risco pode ser baixo, pode ser médio, pode ser alto e pode ser elevado. Então, uma instituição hoje que recebe doações, ela, no mínimo, deve buscar identificar quem é esse doador. Quem é essa pessoa que está contribuindo? Toda doação é bem aceita, é bem-vinda, porque é o que faz as instituições se movimentarem. Mas imagine uma instituição que recebe recursos e esse recurso vem de uma fonte que não é uma fonte lícita. Então, o maior patrimônio de uma instituição hoje é a sua reputação. Uhum. Então, claro, eu não estou dizendo aqui que é para não aceitar, muito pelo contrário, é para aceitar, mas buscar conhecer esses parceiros, buscar saber com quem é que você está se relacionando, porque pode ser que depois esse doador entre aí num processo e aí surge o nome da instituição. Uhum. Controles internos, que é outra ferramenta do compliance. O controle interno é verificar de forma permanente se as operações estão sendo feitas da forma correta. Então, sabemos que as instituições de fins lucrativos não pagam tributos na sua grande maioria, Uhum. desde que atenda os requisitos da lei. O que o controle interno vai fazer? Estamos atendendo os requisitos da lei para poder gozar desses benefícios? Então, esses procedimentos não precisa que venha alguém de fora, uma consultoria, um setor de controladoria. Os controles internos funcionam quando as pessoas sabem o que tem que fazer e aí conseguem verificar. E aí está o grande X da questão. Só controlamos aquilo que conhecemos. Se não conhecermos o que é o terceiro setor, a gente não vai poder acompanhar, controlar e saber se está funcionando bem. Então, hoje, tem muitas instituições que têm o seu grupo de colaboradores e esses colaboradores não leram o estatuto. Então, como é que eles vão cumprir a missão social? Como é que eles vão saber os deveres dos associados, os direitos, enfim. Então, a partir do momento que conhece a instituição, se tiver algo que saiu do padrão, opa, isso aqui precisa ser corrigido. Isso é controle interno, funcionando internamente de uma forma natural. Essa é uma questão interessante, né? Como a gente muitas vezes se depara com esse tipo de situação, onde pessoas, porque eu gosto de tal instituição, vou lá prestar um serviço de voluntário, ou mesmo quero me associar, mas assim, nunca teve acesso, nunca pediu, e também a própria instituição nunca lhe forneceu, né? A possibilidade de conhecer o estatuto, né? Essa fala é muito engraçada, acontece, bom, você viaja o Brasil inteiro, mas assim, aqui eu tenho percebido isso muito na nossa região também, né? Então é algo que se verifica em todo o território, na verdade, né? É uma prática comum, né? E, Nailton, eu gostei que você falou há pouco sobre a questão de riscos, né? Análise de riscos, né?
Ah, que exemplo você traria assim de riscos dentro das quatro categorias aí que a gente deveria chamar a atenção assim das organizações? Você citou da origem das doações, né? Essa sim eu penso que ela pode ser muito elevada, né? Dependendo de onde vem, né? Uhum. Mas além da doação, outro cuidado aí a organização poderia ter com relação aos riscos, né? É isso, como eu falei, tudo na vida é risco. O que vai dimensionar, né, o tamanho desse risco o impacto que isso pode dar na instituição. Então, demos exemplo de doações e podemos também dar como exemplo as parcerias que estão celebradas com órgãos públicos, principalmente quando as parcerias têm previsão de contratação de pessoal. Qual é o risco desse tipo de relação? É o órgão público atrasar repasses e a instituição fica com a gestão trabalhista somente para ela. Então, ela tem que pagar os salários e os encargos sociais, independente de receber o recurso desse órgão público ou não. Então, claro que não é objetivo, nunca foi uma instituição sem fins lucrativos ter um fundo de Uhum, reserva. Mas aquelas instituições que não tem nada em caixa, o caixa dela é zero, ela só trabalha com recursos públicos e ela tem uma folha de pagamento de valor elevado, ela está correndo um risco de ser inadimplente com o pagamento dos salários e dos encargos sociais, a partir do momento que esse órgão público atrasa o repasse. Então, esse é um risco que precisa ser avaliado. uhum, Vamos fazer a parceria com esse órgão público? Vamos. Tem pessoal? Tem. Temos dinheiro em caixa? Não. Vamos correr esse risco? Aí precisa fazer essa análise interna para verificar. Uma outra situação, Heriberto, que é muito interessante, está sendo muito recorrente. Para economizar na questão de investimento de recursos com pessoal, tem instituições que estão contratando pessoal como microempreendedor individual, nos MEI, uhum, e para fazer as atividades. Dentro de uma parceria, isso vai ser ótimo, porque o poder público vai repassar menos recursos, porque o custo é uhum, menor, mas aí tem um risco trabalhista. uhum, Pode ser que esses microempreendedores individuais identifiquem que ali tem uma relação de emprego e não de prestação de serviço e depois coloquem na justiça. uhum, Então, é aquela questão de fazer avaliação. Vamos contratar MEI? Vamos. Esse pessoal pode ser MEI? Não. Se eu contratar como MEI é um risco. uhum, E é um risco altíssimo, é um risco elevado. Bem diferente de receber uma doação. Olha, recebi uma doação, só que a pessoa que fez a doação, vou dar só um exemplo aqui, bem superficial, ele é vendedor de armas, de forma ilegal. uhum, Poxa, mas o dinheiro que ele me deu eu usei para o social. uhum, Foi muito bom, eu ajudei crianças, ajudei pessoas que estavam necessitadas, eu não sabia que a fonte do dinheiro era aquela. Então tem um risco da imagem, da reputação e tem uma justificativa, tem uma defesa. uhum, Mas quando se contrata pessoas como MEI, que deveriam ser CLT, você não pode chegar na Justiça do Trabalho e dizer, eu não sabia, uhum. porque a CLT é uma lei. Então, são vários pontos que precisam ser analisados, tudo dentro do terceiro setor, com relação à captação de recursos, execução de despesas, prestação de contas, transparência. E um ponto que você citou, que também é bom a gente ressaltar, a questão dessa instituição que não disponibilizou o seu estatuto e também a pessoa não pediu, mas aí nós voltamos para a Lei de Acesso à Informação, que fala que as instituições devem ter transparência e deixar à disposição no seu site estatuto, ata de eleição da diretoria, relatório de atividades e prestação de contas. Mas isso é obrigatório para quem tem parceria com órgão público. Aquelas que não têm, não se sentem obrigadas. Mas por uma questão de transparência, de captação de recursos, por que não colocar isso? Com certeza. Uma pessoa quer doar um recurso para essa instituição, aí tem que bater na porta e perguntar: o que é que vocês fazem? Qual era que vocês atuam? É mais fácil que essa informação já esteja lá, disponível, chamar a atenção desse doador e ele não precisar ir buscar essas Uhum. informações. Então, tem a transparência obrigatória e tem a transparência espontânea. E por que não praticar a espontânea? Então, são esses pontos que precisam ser avaliados. Tem risco nisso? Tem. Tem risco de não conseguir uma doação porque o doador não identificou a instituição. Ou acho até que, mas eles têm dinheiro, não precisa, né? Mas isso já é outro caso que. Já vi essa situação também. Mas aí eu acho que aí é muito da cabeça do próprio gestor da organização, que acha assim, mas se eu mostrar que eu tenho lá 1 milhão aplicado, né, em algum fundo de emergência, eu não vou ter mais doações aí, porque o pessoal vai ver, tá, mas ele
quer dinheiro, mas tem 1 milhão para gastar. Né? Só que precisa, justamente a questão da transparência vai ajudar a mostrar que aquele 1 milhão ele não é para ser gasto, né? Ele está justamente para uma eventualidade, né? A gente tem falado muito sobre a criação de fundos, né? Deixa um fundo de reserva, porque assim é no mundo empresarial também, né? Você precisa ter um dinheiro em caixa para lhe manter durante 6 meses no mínimo, né? Se der alguma zebra. Principalmente nesse período pós-pandemia, que identificamos que existem fatores É, supervenientes inesperados que podem atrapalhar o dia a dia de uma instituição. Quem não tinha fundo de reserva? Como é que sobreviveu à pandemia? exato, Muitas organizações fecharam. exatamente. Então, claro, o objetivo não é acumular riqueza, mas uma instituição que tenha lá 1 milhão de valores reservados, mas que comprovou que aplicou 3, 4, 5 no social, essa vai ter mais Com investimento. certeza. Esses 1 milhão guardado não vão atrapalhar. O que atrapalharia é se ela conseguisse arrecadar 1 milhão e tivesse guardado 1 milhão. E aí não fez nada. Mas tudo depende da forma que as informações são evidenciadas para o público. Então também tem que ser estratégico ao fazer os seus relatórios, ao solicitar recursos, né? Você que entende bem da parte de captação. Os grandes financiadores hoje não querem apoiar projetos pequenos que não gerem impacto de longo prazo. Eles não querem mais dar dinheiro para alimentar pessoas meio-dia e à noite. Eles querem projetos grandes que evitem que pessoas fiquem com fome. Então, até isso precisa pensar grande, porque o terceiro setor não é apoio do órgão público. O terceiro setor é protagonista e tem que se comportar como tal. Mas, para isso, tem que se estruturar. É o recado que eu sempre dou para as instituições. Não queiram chamar visitas se você ainda não arrumou sua casa. Então, dá uma geral na casa, vê toda a parte estrutural, controle, governança, gestão, estatuto, compliance, controles internos. Depois de tudo arrumado, chama as visitas, eles vão ficar encantados em ver a instituição. Então, claro, temos que pensar em atrair recursos, mas temos que estar com a casa arrumada sempre. Que legal. Bom, se a organização resolveu, está escutando esse nosso podcast aqui, né, e se identificou ainda com a falta, né, de um programa de integridade, por onde é que ela deve começar? Ela pode chamar o Nailton, Primeiro, né? Pode chamar o Nailton, né? Mas também pode fazer uma tarefinha, talvez, aí de casa, né? é uma das opções, mas o compliance, como nós vimos que ele é um conjunto de procedimentos, os procedimentos podem ser realizados internamente. Então, o primeiro ponto que nós recomendamos é conhecer a legislação anticorrupção, porque no decreto, se eu não me engano, o número é 11.129 de 2022, é no decreto que regulamenta a lei anticorrupção que tem o chamado Programa de Integridade. E claro que nós, dentro dos programas de integridade, podemos pegar alguns exemplos, mas sempre lembrando que nós falamos aqui para as entidades sem fins lucrativos. Não se deve copiar um programa de integridade de uma empresa comercial, porque são finalidades diferentes. Mas o primeiro passo é conhecer essa legislação, esse decreto, que aí tem as informações sobre o programa de integridade e o que é que deve ter, no mínimo, um programa de É o integridade. 11.129. Enquanto você falava, eu 11.129. procurei aqui. 11, isso. Então, a memória não falhou. Legal. 11.129 de 2022, que ele é o novo decreto, né? Ele Isso. atualizou de 2015, e dentro dos instrumentos de compliance, né, que são vários, mas os que mais se destacam foi o que eu falei, né? A análise de riscos. Tem o outro que é fortalecimento dos controles internos, que é verificar como estão os procedimentos administrativos, financeiros, tributários, contábeis, trabalhistas, patrimonial, gestão de projetos, ou seja, ver se estão atendendo às normas. E as normas podem ser internas e externas. Normas internas é o próprio estatuto, tem um regimento interno, tem organizações que têm regulamento de compras, plano de cargos e salários, para ver se está realmente executando de acordo com aquilo e as diversas milhares de normas externas que nós temos. Então, além de verificar os controles internos, temos também a exigência de um canal para denúncias. Então, esse é um ponto que está na lei, na legislação de compliance, que é uma fonte de acesso ao público para que possa denunciar qualquer situação de assédio, de bullying, de comportamento inadequado, de não aplicação dos recursos na finalidade social. Então, esse ponto aí que talvez gere
uma demanda maior e talvez um custo, porque o ideal é que seja no próprio site da instituição, ter lá um canal de transparência ética, onde as pessoas possam fazer essas denúncias. É necessário também ter um código de ética, é outra exigência legal, mas também não é nenhum documento que seja difícil de fazer, que é o código que vai dizer como deve ser a conduta comportamental do público. Junto com esse código de ética, se necessário, definir algumas políticas. O que são políticas? São instrumentos que vão dizer alguns comportamentos em determinadas situações. Exemplo, uma política de captação de recursos. Qual é o comportamento que se espera da pessoa que vai representar a instituição? Não deve oferecer vantagens, não deve se comportar de forma antiética, enfim, pode ter essa relação, porque essas políticas definidas já vão eximir dúvidas de comportamento. Se a partir do momento que se tem uma política dizendo o pessoal responsável pelas compras da organização não podem receber brindes, é só um exemplo. Então, quando alguém fala assim, olha, vou aqui te dar um brinde, não posso porque a política não permite. Ou tem instituições que falam, brinde até R$ 500 é seu, acima de R$ 500 é da instituição. Aí alguém chega com um brinde de R$ 300. Opa, 300 é melhor que 500, eu já sei que é meu. Não fica com aquela dúvida, né? com aquele choque, com aquela pendência, entendeu? Então, são importantes ter isso. O outro ponto dentro do compliance que é importante é interpretação e aplicação das normas. Isso é fundamental. E temos normas que estão recentes, que podem gerar reflexo nas organizações, como, por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados. Pode encaixar numa instituição, pode ser necessário que ela tenha que proteger melhor os dados? Sim. Todas? Não. Se ela trabalha com dados pessoais, aí tem todos os critérios. Então, quem trabalha nessas entidades não pode ficar sempre esperando para ver o que vai dar. Se tem uma lei nova, eu tenho que ler, interpretar e saber se encaixa ou não na minha instituição. Se enquadrar, temos que tomar os procedimentos. Se não, tomei conhecimento, acompanhei, mas não vai me atingir, perfeito. E assim vai acontecendo. E para as instituições que estamos ouvindo, Loriberto, de maior porte, a partir de março deste ano, a própria CIPA, que era a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ampliou a sua área de ação. Agora é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, quem tem CIPA, a partir de março de 2022, tem que reanalisar, reestudar essa situação. Isso que eu acabei de falar é interpretação de norma e de aplicação. Porque se não fizer isso, pode ser que depois venha uma multazinha aí da Justiça do Trabalho porque não atendeu uma determinação legal. Então, estou dando esses exemplos para a gente entender que é muito importante estar acompanhando, sim, a legislação. Temos reforma tributária que está sendo avaliada e vai ser votada no Congresso e pode trazer reflexos para o terceiro setor. É bom acompanhar, porque faz parte do que nós chamamos de integridade. Volta e meia a gente é surpreendido aí com alguma interpretação por parte do fisco, né? Colocando aí as instituições de novo sempre no limbo aí para cobrança de tributos, né? Então ter esse acompanhamento, né? Ter uma um bom suporte, né? Seja interno ou não, mas ter um suporte de profissionais aí que possam orientá-los nesse sentido, né? Tu mencionastes ali a questão do canal de denúncias, né? Mas ele não é para ficar bonito, não. Se tiver denúncia, é para realmente produzir respostas, né? Inclusive para quem apresentou a denúncia, né? Não é só para ter um botãozinho lá no site da instituição, né? A gente está cumprindo, né? Não. Para aí, funciona mesmo, né? Exatamente. Já tem alguns órgãos financiadores de projetos, não os públicos, mas os privados e internacionais, fazem um questionário. Então, vocês têm programa de compliance? Sim. Tem canal de denúncia? Sim. Prove que ele funciona. Então, precisa ter um grupo, um comitê, pode ser um comitê de ética, comitê de compliance, o nome pode ficar à vontade, mas tem que ter alguém responsável em receber as denúncias, avaliar e dar um feedback para essas pessoas, como você bem falou, perfeitamente. Não basta ter um canal.
Se chega uma denúncia, precisa avaliar. Se ela tiver pertinência, vai aprofundar, vai investigar. E é bom que o Código de Ética já tenha a previsão de que, se houver alguma situação onde foi identificado o comportamento antiético, as pessoas podem ter questão de advertência, afastamento, desligamento, já tem até caso de desligamento por justa causa. Isso também tem que ficar claro. Então tem que se criar uma estrutura. Não é realmente, como você bem citou aí, colocar um botãozinho no site, não. Então esse grupo responsável por avaliar precisa sempre dar um feedback, claro, quando as pessoas se identificarem, porque também é interessante que o canal de denúncia tenha a possibilidade de ter denúncia anônima. Tem gente que não se sente confortável, ou é um próprio colaborador da instituição. Então o ideal que nós recomendamos é, quer se identificar, clica aqui. Se não quiser, vai anônimo. Porém, se for anônimo, nós não temos como te dar um retorno. Nós não sabemos quem você é. Então, o canal já está bem estruturado. Então, ele tem que funcionar bem. E isso realmente já é uma demanda, né, que está sendo aplicada em algumas instituições. Inicialmente, normal, as de maior porte já estão fazendo, mas as de menor porte precisam fazer também. E tem um ponto que é importante, que algumas leis de compliance a nível estadual e municipal também estão inserindo as associações e fundações que recebem recursos públicos para que elas tenham programa de compliance. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, se não me engano, Maranhão, Goiás, Distrito Federal, já tem leis que falam que as entidades sem fins lucrativos aí tem algo que as organizações podem respirar a partir de determinado valor. Então, os valores geralmente são altos. Mas vai que uma instituição de menor porte consiga uma parceria de valor alto. Nada impede. Ela vai precisar ter o programa de compliance, o programa de integridade para atender essas leis. Ainda não está em todos os estados, são alguns, mas já temos municípios. Tem um município em São Paulo que já determinou que parcerias acima de R$ 200 mil, que não é nenhum valor assustador, precisa ter o programa de compliance. Oh, que Então é algo interessante. que não é só pensar em ter porque é bom, porque é bonito. Em breve vai ter que ser feito porque é necessário, senão não vai conseguir recursos. Imagine se os doadores começarem a dizer: eu só vou fazer repasse de recursos, só vou doar para quem tiver uma estrutura mínima de compliance. Não é aquele mega programa. É um canal de denúncias, é acompanhamento da legislação, é garantia que está protegendo os dados pessoais. Não são essas questões simples que precisam ser encaixadas. Então, eu acho interessante a gente desvendar o que é o compliance para não assustar as pessoas. Sim. Só a própria expressão já afasta um pouco. Faz, poxa, essa coisa aqui que vem do inglês, não sei o que é. Então, quando a gente vai falando o que é, as pessoas vão Sim. entendendo o que é arrumar a casa e cumprir a legislação. Sobre LGPD, para você que está nos ouvindo, quero lembrar que a gente tem um episódio que nós gravamos sobre, né, com a doutora Andressa e também com o pessoal da Renal Vida, que foi muito legal. Eles trouxeram vários cases, né, relacionados a LGPD. Então fica o convite, volta uns episódios para trás aí, tem um material maravilhoso sobre LGPD lá. Tá? É, esse é um ponto, né, Nailton, obviamente muito importante e que ainda requer muita atenção, né? Porque o pessoal não está muito ligado e nem muito preocupado ainda, né? Daqui a pouco começam a surgir aí os processos e multas, e aí o bicho vai começar a pegar, né? Mas eu queria reforçar de novo, assim, voltar no assunto dos municípios começarem a exigir isso. Se começou, isso logo vai se espalhar, né? E é bom, né? Porque aí de fato vai assim, tende pelo menos a dar uma padronizada em como as organizações vêm trabalhando, né? Senão a gente percebe, a gente vê, conhece, vivencia, né? Cada uma em diversos níveis, né? De atuação. Umas que sequer fazem contabilidade, né? Não sei se aí na Bahia tem, mas aqui tem, né? Não fazem o mínimo, né? Então que dirá algum programa aí de integridade, né? Então é uma forma aí que eu vejo muito positiva de trazer mais profissionalismo, né? E seriedade, né? Para as organizações.
É importante, Yuri, porque o ideal realmente era que fosse feito de forma espontânea, porque é bom para a instituição, é bom para dar segurança, para realmente mostrar que o que ela faz está de acordo com o que se espera e ela está demonstrando de forma transparente. Mas no Brasil tem-se uma questão que é esperar para ver se a lei vai pegar. Se Isso. a lei pegar, eu vou passar a cumprir. E nisso se perde muito tempo. É, Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é o exemplo que nós estamos conversando aqui, ela é de 2018, entrou em vigor em 2020, mas as sanções, as penalidades só foram é, é, publicadas há pouco é, tempo. Então, agora as pessoas sabem que, se não cumprirem essa lei, elas vão pagar multa de 2% do valor da sua receita, até 50 milhões de reais, enfim. E muitas organizações falam, não, isso é coisa de empresa grande, isso não é para gente, nós somos sociais, nós trabalhamos de forma filantrópica, ajudamos pessoas, mas precisam identificar, trabalham com dados. Nome, CPF, endereço, e geralmente as instituições sem fins lucrativos trabalham com chamados dados isso. sensíveis, que são dados Exatamente. de crianças, dados de pessoas em alguma situação de enfermidade, e se esses dados vazarem e ficar comprovado que vazaram por falta de cuidado das instituições, vão ser É. penalizadas. Então, é tão difícil conseguir recursos para aplicar no social, e pode ser que esses recursos que estão sendo angariados tenham que pagar multas por não cumprir uma legislação que, teoricamente, identificando o que é necessário fazer, aquela questão dos riscos Uhum. novamente, é necessário fazer esse investimento, porque não adianta só pensar que todo recurso que entra tem que ir para o social. O estrutural também é necessário, o administrativo, o treinamento, o investimento, porque senão vai ser aquela instituição que é benevolente e não se preparou para crescer, para evoluir. Então ela está ali para ajudar pessoas. E o mais interessante é que, para os órgãos de fiscalização, não existe uma entidade sem fins lucrativos boazinha, existe um CNPJ. Isso. Esse CNPJ tem que cumprir as regras. Quando não cumpre, penalização. Então, claro que nosso objetivo não é, nunca será de assustar ninguém, porém é lembrar que se existem regras, vamos ter que cumpri-las, porque é assim que deve funcionar no país. Então, o argumento de eu não sabia, eu sou do terceiro setor, não é suficiente para abonar, para isentar É sanções. verdade. O trabalho é belíssimo, é importante. Sem o terceiro setor, o mundo para. Mas, por outro lado, está cada vez mais sendo exigido qualidade na gestão dessas instituições. Então, já evoluímos. Tem leis que falam que com recursos públicos pode contratar contadores e advogados. Então, já cabe às instituições pensarem nos seus orçamentos em buscar profissionais, né, que possam ajudar. Né? Não é qualquer contador, não é qualquer advogado. A legislação já fala que os dirigentes podem ser remunerados sem riscos tributários, que era outra situação que era Uhum. difícil de entender. Uma instituição atuar bem, uma pessoa trabalhar no mínimo 8 horas por dia e não poder ser remunerado. Então, como é que você quer qualidade na gestão se não pode remunerar o dirigente? Já pode. Então, já tem situações que a própria legislação está vendo que é necessário abrir mão de algumas exigências para que o terceiro setor realmente consiga se profissionalizar. Então, agora cabe aos gestores pensarem também dessa forma, porque só tendem a crescer. Investimento tem muito, público, privado, internacional, mas muitos projetos não chegam a ser aprovados porque são mal elaborados. Eles não geram impacto, eles não mostram o que é que vão o público atendido, então é algo assim muito incipiente ainda. Então essas questões precisam ser evoluídas para que as instituições consigam realmente mostrar, olha, estou aqui para ajudar vocês, então não são vocês que vão me ajudar, eu vou ajudar vocês, mas eu preciso de recursos. Então, na verdade, a política, né, a forma de atuação tem que mudar, porque você fala, me ajude. Aí, geralmente, alguém bota a mão no bolso, o que tiver, entrega. Mas quando ela fala, eu quero ajudar você a melhorar o mundo, você tem um recurso, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma equipe, eu tenho boa vontade, eu tenho um know-how, vai custar tanto. E aí consegue ter esse diálogo olhando olho no olho, mesmo nível, não olhando de baixo para cima, porque realmente o terceiro setor tem que mostrar que é capaz, não só fazendo o social, mas mostrando que são bons de gestão mesmo. É isso aí. E a questão de gerar as evidências, né, de que você tem está de olho no compliance, né? Eu penso que é importante a gente deixar esse recado também, né? Antes você mencionamos aqui, na verdade, né, sobre a questão de ter o botãozinho de denúncia, né? Mas então, assim, faça as evidências de que ele realmente funcione, né?
Para quando Uhum. for cobrado, você ter como, como mostrar, né? Exatamente. Isso aconteceu há pouco tempo, onde uma instituição da área cultural ela conseguiu captar recursos via Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Só que a empresa, né, que fez a doação, o patrocínio, ela precisa fazer programa de compliance, porque ela passou por problemas recentes aqui no Brasil, então ela agora tem que atuar com compliance e exigir que quem ela vai beneficiar tenha compliance. E foi esse questionário que tinha lá. É, tem programa de compliance, sim ou não? Marcou sim. Tem canal de denúncia? Sim. Aí embaixo tem. Prove que ele funciona. E aí, realmente, não foi só mostrar no Uhum. site. Tiveram algumas denúncias e foi demonstrado que houve a recepção, que houve a avaliação, geraram relatórios internos. Uma denúncia tinha cabimento e foi investigado, a outra não tinha e deu um feedback para o denunciante. Então, com esses comprovantes, ficou evidenciado Que sim, né? que funciona o canal, ele é efetivo. E outras situações também, que eu não citei aqui todas, mas dentro do compliance é a necessidade do programa de treinamento. Uhum. Ou a cada 6 meses, ou a cada ano, o grupo tem que passar por uma reciclagem. Não é implantar o programa e deixar parado. Precisa ter uma boa comunicação, precisa realmente ter ampla divulgação e todos na instituição, desde o dirigente máximo até o cargo operacional, né, de menor patamar, vamos dizer assim, todos precisam estar envolvidos, porque um é presidente, o outro pode ser um contínuo, uma pessoa que vai fazer a limpeza, mas todos são Uhum. responsáveis pela instituição. Então, o comportamento ético tem que ser de todos. E, claro, quanto maior o cargo, mais necessidade de comportamento ético para dar o exemplo e essa pessoa é quem vai estar lá mais à frente. Então já tivemos situação, saindo um pouquinho do terceiro setor, mas só para dar um exemplo da questão do comportamento ético, foi quando o Banco Itaú demitiu vários colaboradores que tinham recebido auxílio emergencial sem Aham. necessidade. Então, nesse caso, havia um código de ética. Essas pessoas não leram, ou se leram, fizeram de conta que não ia acontecer nada. E foram todas desligadas, porque não atenderam a uma determinação da instituição da qual fazem parte. Então é importante que essa cultura ética funcione e funcione bem. Mas, como eu falei, precisa que o exemplo venha de cima. Os Uhum. gestores, os dirigentes máximos têm que dizer: eu quero que o compliance funcione aqui. Não é simplesmente implantar porque está na moda, porque senão não vou receber recurso. Tem que internalizar, vestir a camisa e dizer: olha, nossa instituição é séria, é ética, é íntegra e vai cumprir a legislação. Pode ser que passe alguma coisa que pode, porque a legislação muda com frequência. Pode ser que uma pessoa, né, não queira cumprir, mas quando se comprova que tem esse programa de compliance implantado e um dos colaboradores comete uma falha, é possível transferir a responsabilidade para a pessoa física. A organização fala: falhamos, mas eu fiz todo o possível para não Uhum. falhar. O comportamento daquela pessoa que saiu dos Uhum. padrões. Então sai a dívida, o problema da pessoa jurídica e vai para a pessoa física. Então até a própria lei fala isso. Quem comprovar que tem programa de compliance implantado vai ter sanções reduzidas ou Uhum. até Uhum. retiradas, comprovando que ela fez o que tinha que fazer. Então eu só vejo vantagens em ter essa estruturação e eu acho que as organizações devem colocar isso no seu planejamento estratégico. Se não der para fazer de imediato, a curto prazo, vê isso para médio, longo prazo, fazer em partes, nos próximos 3, 4 anos, isso já vai dar uma grande segurança institucional e automaticamente aumenta a Uhum. chance de captação de recursos. Eu escutei recentemente de uma pessoa que ela queria acumular um bom volume de dinheiro assim para viver bem assim, né? Viver tranquilo. Mas assim estava contando com a benesse de ganhar numa loteria. E alguém outro disse para ela assim: mas vem cá, por que então tu não pega e começa a guardar todo mês um pouquinho? Ao longo de um tempo você vai alcançar o teu objetivo. Por que eu trago essa fala, né? Para que as organizações elas comecem a se preocupar desde já e comece a fazer alguma coisa, né? Você não precisa estar com um programa de compliance, até porque você não consegue implantar isso em um espaço reduzido de tempo. Isso é um processo também, você precisa revisitar ele, né? Mas comece fazendo, né? Não espere que alguém cobre e aí você saia desesperado,
tentando resolver uma coisa que já poderia estar encaminhado e talvez com alguns ajustes já totalmente é, sanado, né? Enfim, em condições de mostrar aí para algum apoiador que você já vem observando esses detalhes todos, né? Perfeita a sua colocação. É um processo. E é um processo que vai ter efeito em médio e longo prazo. O normal hoje, no mínimo, numa instituição, é levar de 10 a 12 meses para ter o programa estruturado começando a funcionar. Então, não é algo que se faz de uma hora para outra. Nos exemplos que eu citei, dessas leis de parcerias que incluíram as entidades sem fins lucrativos, algumas falam, se na hora de assinar a parceria não tiver com o programa implantado, perde a parceria. Outras leis são um pouco benevolentes e falam, você vai assinar a parceria, mas tem 180 dias para voltar com o programa pronto. Então seria algo feito em 6 meses de forma Sim. desesperadora. Mas outras não vão nem ter essa chance, porque se não tiverem com o programa implantado, não vão poder dizer, olha, faço depois. Se a lei é bem clara e diz que tem que ter o programa implantado. Então, claro que aquelas que não trabalham com parcerias, que vivem de doações, pode dizer, então eu não preciso disso. Não precisa para fazer parceria, mas eu acho que precisa para o próprio bem da instituição. Então, por que não começar a rever esses procedimentos? A turma toda que trabalha lá, os associados, já leram o estatuto? Vamos fazer uma leitura coletiva. O que é que vocês não entenderam? Esse ponto daqui, esse artigo? E aí, claro, vai discutindo e fazendo com que todos entendam como é que funciona o estatuto. Qual é a missão social da instituição? Quais são as fontes de recursos? Aí já é um primeiro grande passo. E os controles internos estão funcionando bem na área administrativa, o estatuto está ok, temos documentos necessários, inscrição nos órgãos públicos que alguns precisam ter, né, assistência, educação, saúde, isso é revisão de controle interno. Contabilidade, não precisa contratar uma auditoria externa, mas precisa conversar com o profissional da contabilidade e falar, olha, tem normas específicas de contabilidade para o terceiro setor. Tem conhecimento? Está cumprindo? Então, isso são procedimentos. Trabalhista, a mesma coisa. O que eu estou fazendo aqui hoje de contratação está de acordo com a CLT? Eu estou correndo o risco de ter processos trabalhistas? Se fizer isso durante os primeiros meses, já está dando um grande passo para a conformidade e para a verificação se os procedimentos estão de acordo com o que se espera. Então, não é nada que seja necessário mudar toda a cultura, a estratégia. É começar realmente a verificar se os procedimentos estão sendo adequados. Por que não? Muitas organizações já têm seu próprio site. Por que não colocar lá o estatuto, a ata? Só precisa tomar cuidado para não expor nome e CPF das pessoas, porque já tem a outra lei de proteção de dados. Mas coloca pelo menos as pessoas e os cargos, não dá muito detalhes. Os relatórios de atividade, as parcerias celebradas. Então, essas coisas podem já ir subindo para o site, porque já vai estar atendendo outro ponto, que é a transparência. Então, são questões que dá para fazer devagarzinho, mas também não pode ser muito lento, porque pode ser que a exigência legal chegue em curto prazo, e aí pode ser que realmente não dê tempo de estar com a estrutura toda montada. Mas só vai conseguir fazer quem der o É primeiro passo. verdade. Isso me lembra é, de algumas instituições que eu tive acesso até bem recentemente, ah, visitando o site delas, onde tem estatutos, atas, né, de eleição recentes e mesmo antigas, né, onde estão lá expostos todos os dados de seus dirigentes, todos mesmo. Até natureza, estado civil, casado com o fulano, e que, nossa, pensei assim, caramba, que risco que esse turma está correndo e nem está se dando conta. Será que alguém avisou eles do perigo, né? Talvez eu tenha que fazer isso, né? Exatamente, existe realmente uma necessidade de identificar o que é transparência, que é essa lei é de 2011, e o que é proteção de dados, que é uma lei de 2018, que passou a vigorar em 2020. Então, precisa haver um equilíbrio. A mesma coisa acontece com as prestações de contas. Prestação de contas para o órgão público parceiro tem que fazer uma relação de pagamento dizendo nome, CPF, atividade, quanto a pessoa recebeu. Essa informação vai para o parceiro público. Quando isso vai para o site com questão de transparência, tem que fazer um compilado e dizer despesas com folha de pagamento, com médicos, com professores, mas não os nomes e CPF.
Isso está colocando em risco a Isso. integridade das pessoas. Então, precisa haver um equilíbrio. Transparência não é colocar todas as informações no site. É prestar informações para que a sociedade, os patrocinadores, financiadores, apoiadores entendam e consigam identificar o que está sendo realizado. Então, tem instituição que vai colocar lá o seu estatuto, todas as atas de uma forma sem filtro, prestação de contas, e coloca contabilidade, só aqueles relatórios, aqueles números que quem não é da área não entende, isso não é transparência. Isso é disponibilização de arquivos no site. Então, até isso é necessário fazer essa revisão. E aí a gente volta para o início da nossa conversa, que tudo que nós falamos aqui tem risco. Tem risco de ser aceito, tem risco de ser não aceito, pode ajudar, pode prejudicar. Então é necessário realmente ter essa questão do bom senso, de saber até que ponto deve se colocar as informações. Só a nível de exemplo também, nós acompanhamos algumas instituições que estão buscando a certificação de entidade beneficente de assistência social, né, o famoso SEBAS, e quando vão fazer os relatórios de atividades, os relatórios parecem um álbum de fotografia. Falei, gente, é importante que vocês coloquem algumas fotos para ilustrar as atividades, mas vocês têm que descrever o que é que vocês estão fazendo. Qual é o público, qual é o impacto, qual é o horário de atendimento, qual é a equipe que está sendo ali. E aí bota algumas fotos. Então já vi relatórios que tem 5 páginas de texto e 20 fotos. Gente, os ministérios não vão entender que essas fotos comprovam a execução daquela meta social. Então, é necessário sempre, né? A questão é ter bom senso sempre para atuar no terceiro setor, porque senão a gente pode até pensar que está sendo transparente, que está atendendo às normas, e ao contrário, estamos dando um tiro no Quem pé. tirou a foto sabe exatamente o contexto, né? Mas quem vai ler de fora, quem vai ver de fora, não vai Exatamente. conseguir, né? Então tem que haver um casamento, né? Ilustrar, primeiro descreve e ao final ilustra. Mas se tem 27 fotos para 5 páginas, tem algo errado ali, né? Tinha foto até do pessoal se arrumando para poder fazer um evento. Pô, era melhor tirar uma foto do evento com as crianças, Isso. não o pessoal se maquiando. O pessoal estava se vestindo lá de palhaço, e aí tiraram várias fotos do pessoal no camarim se arrumando. Falei, ótimo, uma só bastava, não precisa ter esse processo, porque isso acaba desgastando quem vai analisar o Ah, sim, relatório. com certeza. Muito bem. O que mais é importante destacar, Nailton, com relação aí à temática compliance? A gente pode, né, aproveitar para poder fazer essa revisão do que nós comentamos aqui, que essa ferramenta, né, que agora está na moda, assustando algumas pessoas ainda, esse tal do compliance, tem como objetivo promover uma cultura organizacional ética, fazer com que aquela organização e todos os seus componentes tenham uma postura ética, até porque os CNPJ não têm vida. O comportamento de uma organização depende do comportamento das pessoas que estão ali, principalmente gerenciando. Então, esse é o objetivo maior, que aquela instituição tenha essa cultura, mas de forma espontânea. Não é fazer o certo porque alguém está olhando, porque tem uma câmera apontada para mim, porque alguém pode descobrir. É fazer o certo porque é certo. Esse é o primeiro ponto do compliance. O segundo é garantir e proteger o patrimônio da instituição. E muita instituição fala, eu não tenho patrimônio, não tenho um carro, não tenho computadores, não tenho nada. Tem a reputação. É o maior patrimônio de uma instituição hoje, é a reputação. Hoje, quando alguém vai fazer doação, não é porque ela tem dinheiro ou porque ela não tem dinheiro, e sim porque conhece e acredita que ela vai fazer algo. Então, quando a reputação dessa instituição vai por água abaixo, ela não vai conseguir mais se reerguer, não vai conseguir mais recursos. Então, além da cultura ética, além da proteção do patrimônio reputacional, o complexo também tem como objetivo garantir que as informações geradas, que a sua contabilidade, seus relatórios sejam feitos da forma correta, com integridade e com transparência. Então, esses são os objetivos, né, do compliance. Então, vimos o conceito do que é integridade, conformidade, vimos os objetivos e vimos os instrumentos que nós citamos aqui, como análise de riscos, código de ética, políticas institucionais, canal de denúncias, interpretação de leis, treinamento, comunicação. Isso tudo sendo colocado em prática, as instituições tendem muito a ganhar pontos, digamos assim. E quando a gente fala em conformidade e integridade, tem uma coisa importante, que é o chamado risco da não conformidade. É o risco que eu tenho em não fazer. Então, precisa sempre colocar na balança. Vou fazer compliance na minha instituição? Vou. Se eu não fizer,
corro o risco de, no futuro próximo, não conseguir recursos. Se eu cumprir a legislação, eu tenho o fator positivo de estar com integridade. Se eu não cumprir, eu posso sofrer sanções, que são multas leves, tem instituições que vão até fechar as portas, dependendo do que faça. Então, essa avaliação dos riscos de não conformidade sempre tem que ser feita. Mas na vida, como eu falei, tem riscos que são mínimos, dá para correr. Mas os riscos médios e altos eu recomendo não fazer, porque depois não consegue resolver, vira uma bola de neve, e infelizmente eu já vi instituições fecharem as portas porque queriam correr riscos demais. Então, riscos nós vamos sempre correr, a questão tudo é administrar com relação a isso. E aquelas instituições que ainda não conheciam ou que agora estão interessadas no compliance, a nossa recomendação de buscar mais informações, de verificar outras instituições que tenham benchmarking positivo é válido, não é espionagem, não é copiar e colar, é ter a ideia, verificar o que é que já tem feito e adaptar para a nossa realidade. Aquela instituição que só tem 3 pessoas, que tem um patrimônio pequeno, vai ser um programa de integridade pequeno, porque é para atender a necessidade dela. Não adianta ela querer copiar uma estrutura de uma instituição a nível nacional se ela trabalha num bairro, numa comunidade. Com isso, a tendência é que implante esses instrumentos e comece. Ninguém nasce correndo, né? As pessoas nascem, depois começam a engatinhar e começam a andar, cai um pouquinho, depois anda, depois corre e depois vira um Bolt da vida aí, velocista. Então é assim que deve acontecer, é o que nós recomendamos para todas as instituições, seja elas de pequeno, médio, grande porte, que ainda não têm essa estrutura, pensem no compliance, porque é uma realidade que, se ainda não chegou, está batendo a porta do terceiro setor também. Uau, que aula! Na verdade, né, esse bate-papo todo faz parte aí de um curso que o Nailton ele oferece aí também, ele ministra, né? Tanto de forma presencial e tá online também agora, né, Nailton? Na verdade, fizemos muito online 2020, 2021, até por causa do distanciamento social. Estamos com a estrutura também de continuar online, mas nos últimos meses estamos fazendo os cursos todos presenciais por uma demanda reprimida. E o terceiro setor tem essa coisa gostosa das pessoas quererem estar no Com presencial. certeza. Então, nós não estamos nem com cursos somente de compliance. Geralmente é um curso de parcerias que tem compliance, o de controle interno com compliance. Então, assim, os órgãos públicos e as entidades que estão querendo nossos cursos estão sempre pedindo para inserir algo do compliance para já ir familiarizando, as pessoas entendendo melhor, mas compliance combina com qualquer coisa. Se formos falar sobre estatuto, tem compliance. Contabilidade, trabalhista, gestão de projetos, SEBAS, tudo tem compliance, porque nós já vimos que é atuar da forma correta. Então, assim, temos realmente uma demanda muito grande. Como você falou inicialmente, estamos rodando o país, ministrando cursos em várias temáticas, mas sempre voltados ao terceiro setor. E, como você bem falou, sempre estão pedindo para falar alguma coisinha do compliance, alguns com uma abordagem maior, outra superficial, mas, enfim, o importante é que o compliance passe a fazer parte do dia a dia do terceiro setor. Legal. Hora dessa, né, vamos organizar uma rodada dessa aqui na região, que acredito que vai despertar o interesse aí do pessoal também, conhecer um pouquinho mais a respeito da temática, né? Daí eu cometi um ato falho lá no comecinho, porque eu acabei não te apresentando devidamente com o teu currículo, né? Que tu és contador de formação, que tu és pós-graduado em contabilidade em organizações, auditoria e controladoria, né? Fala um pouquinho dessa tua experiência aí, desses anos aí, né? Lidando com entidades aí também. Eu comecei a atuar com o terceiro setor em 1996, então são 27 anos voltados só para essa área. Comecei atuando em algumas fundações, depois o campo foi sendo ampliado e passei também a atuar com as associações, que na verdade são maiores, o maior número de entidades sem fins lucrativos, e saí um pouquinho da casinha contábil, né? Como sou contador de profissão, me especializei em contabilidade das organizações do terceiro setor, auditoria e controladoria. E quando eu fiz as
pós-graduações em controladoria e auditoria, sempre fui voltado para o terceiro setor, porque já era minha área de atuação, minha área de paixão. Então, isso me condicionou a trabalhar também como controller, na área de execução de projetos públicos e prestação de contas. Depois a gente começou a atuar também com lei de incentivo, não com a captação, mas com a orientação de como é que funciona aqueles cálculos. E isso foi fazendo com que nós passássemos a conhecer basicamente de ponta a ponta o funcionamento de uma instituição, ao ponto de eu chegar a ser convidado a fazer parte do Conselho Deliberativo da ABCR, né, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que no início eu até me perguntava o que é que o contador vai fazer na BCR. E nisso identificamos que qualquer organização sem fins lucrativos precisa ter uma noção melhor de gestão, de finanças, e isso realmente me deixou muito, muito feliz. E além de atuar diretamente nas instituições, passamos também a dar consultoria e ministrar cursos, né, elaborar e ministrar cursos, e mais recentemente, né, porque eu acho que eu tinha pouca coisa para fazer na área, passei a atuar com auditoria também. Então, tem uns 5 anos que nós também estamos trabalhando com auditoria de entidades sem fins lucrativos. Então, eu posso dizer que eu sou contador, consultor, professor, instrutor de cursos, auditor, e o que mais necessitar dentro das instituições estamos fazendo, porque após 27 anos atuando diretamente com essas áreas, eu acredito que ainda temos muito a contribuir, e as capacitações continuam bem firmes e fortes. Eu não contei nos últimos anos, mas em 2020 nós conseguimos capacitar mais de 200 pessoas atuando nos nossos cursos, né, os cursos de 16, de 20 horas, foi bem interessante. Então é algo que eu gosto de fazer, e o feedback está sendo muito positivo. Então só temos a celebrar, né, essa gestão nossa dentro do terceiro setor. Legal. Em breve espero estar contigo aqui em Blumenau para atender as nossas organizações aqui também da região, né? Daí a gente É um prazer. negocia aí um chopinho, uma cuca de banana com farofa, e de preferência não no inverno, né? Porque daí eu acho que o amigo vai sofrer muito, né? Tem que ser assim um pouco mais agradável aí, né? Pode ser em outubro, não tem restrição nenhuma quanto ao mês de outubro. Ótimo, ótimo. O Nailton, ele é um amigo que a BCR trouxe, né? A gente tem se conhecido aí cada vez mais, mas por conta da BCR a gente teve essa aproximação, e é muito bom sempre conversar com ele e ouvir, né, todo esse conhecimento aí que ele tem. A gente aprende cada vez um pouquinho mais, e por isso eu quero te agradecer muito, Nailton, pela tua disponibilidade também de trazer um pouquinho desse teu conhecimento aqui. O combinado nosso dessa vez foi falar um pouquinho sobre a questão do compliance, mas eu sei que a gente poderia avançar em outras áreas também. Mas por que não a gente já deixar um canal assim, né? Daqui a pouco fazer um segundo episódio, daqui a pouco um terceiro episódio, e trazermos outros aspectos relevantes aí dentro da tua área de conhecimento. É muito bom saber que tu tens um pé na auditoria também, que isso também é algo que às vezes aflige as organizações, né? Ter uma auditoria que compreenda o terceiro setor, né? Que não basta só ser auditor, mas tem que ter esse conhecimento do que significa, né? O terceiro setor, as suas particularidades, né? E é muito bom saber disso, tá, amigo? Joia, foi um prazer gigante, né? Por questões outras não fizemos esse evento antes, mas muita satisfação poder bater esse papo com você e com o público que está nos ouvindo. E desde já fico aqui disponível para caso necessitem de bater um outro papo sobre outros temas. Nós conseguimos também abordar outros temas, em virtude da experiência, da vivência, sim, temos como contribuir. Então já deixo também o canal aberto aqui para em outro momento, em outra oportunidade, voltarmos a bater um papo gostoso. O tempo passou rapidamente, a gente podia passar aqui o resto do período conversando, mas é bom deixar os recortes, né? Hoje foi Isso, compliance, isso.
mas em outro momento poderemos voltar sim a conversar sobre outras temáticas que são sempre de interesse das Bacana. organizações. Deixa teus contatos aí, rede social, como o pessoal pode te encontrar. E depois na descrição do vídeo a gente também vai dar o destaque para cada rede tua, né? Quem tiver interesse pode acionar aí o Nailton, né? E ele responde, tá, gente? Ele não é do tipo que bloqueia, não, né, Nailton? Só estou bloqueando quando vem pedido de empréstimo financeiro, que eu não tenho como atender, mas as outras demandas, sim, nós sempre estamos respondendo nos intervalos, nas viagens, nas escalas de conexões nos aeroportos. Mas é fácil me localizar. Nas redes sociais, eu estou mais atuante no Instagram, que é o nailton.kazumba, mas também estamos no Facebook, no LinkedIn. E, como meu filho falou, meu filho é uma figura pública. Quando colocam Nailton Kazumbá no Google, aparecem umas 13, 14 páginas e é fácil de identificar lá o Instagram, o Facebook, até o WhatsApp o pessoal acha tranquilamente, que é o meu telefone que está nas redes sociais também. Mas repetindo, mais fácil me encontrar no Instagram, nailton.kazumba. Estamos lá também divulgando muitos eventos. Tem eventos também que a gente consegue participar que são gratuitos ao público. E outros, claro, que são os cursos, que na maioria das vezes tem, né, um valor de inscrição, também para poder manter a estrutura e a qualidade, mas tem para todos os gostos, né? Temos eventos gratuitos, temos eventos que são pagos, temos eventos online, que estão um pouquinho parados, e temos muitos eventos presenciais. Então, quem quiser nos seguir, estamos à disposição, serão muito bem-vindos e vão conhecer um pouco mais do nosso trabalho e ficar informados, né, dos eventos. E como nós estamos rodando o Brasil, vai que tem um evento aí em algum local próximo ou de algum ouvinte que não esteja na cidade. E como também já aceitei o convite, em breve estarei em Blumenau, não sei quando ainda, mas aí a gente consegue ver vocês pessoalmente e trocar mais informações ainda. Será um grande prazer. Maravilha. Amigo, obrigado mais uma vez. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de seguir as nossas redes também, do podcast Dádiva e Gratidão. Siga no Instagram, no Facebook, também faça sua inscrição lá no canal do YouTube. Ative o sininho para sempre receber a notificação quando a gente estiver com um novo episódio no ar. É isso, gente. Até a próxima. Valeu! Grande abraço.